Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é a pedido da nossa irmã Michele Andrade. Ela pede para nós fazer um vídeo explicando quem são os 4 seres viventes e os 24 anciões do Apocalipse. Para isso, eu vou ler aqui na Bíblia, tradução Reina Valera, e vou ler o capítulo 4 e o capítulo 5 para nós compreender esta profecia e interpretá-la. Vamos começar aqui do verso 1 do capítulo 4, que diz assim: Depois disso, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, dizia: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem suceder depois destas. E imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentados nos tronos 24 anciões, cobertos de roupas brancas e com coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saía relâmpagos e estrondos de trovões, e há 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono há como uma de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo é semelhante a um bezerro, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto é semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada qual 6 asas, e ao redor e por dentro estão cheios de olhos. Eles não cessam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Quando os seres viventes dão glória e honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive pelo século do século, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adora o que vive pelos séculos dos séculos, e lança suas coroas diante do trono, dizendo: Ó Senhor, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e pela Tua vontade existe e foram criadas. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: Não chores mais.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como se fora imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda linhagem, língua, povo e nação, e que para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, e seu número era milhares de milhares e milhares de milhares, que dizia com grande voz: o cordeiro que foi imolado é digno de tomar o poder, as riquezas, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. E toda criatura que está no céu, sobre a terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que há neles, ouvi dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os 24 anciões se prostraram sobre seus rostos e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de Deus e do Cordeiro. Como nós vimos a leitura do capítulo 4 e do capítulo 5. E agora nós vamos interpretar quem são os 4 seres viventes e quem são os 24 anciões. Irmãos, veja que quando nós lemos aqui o capítulo 5, no verso 9, é dito o seguinte: quando os 4 seres viventes estão adorando, cantando louvor para o Cordeiro, então é dito o seguinte: e entoava um cântico novo, que são os 4 seres viventes e os 24 anciões, está entoando um cântico novo ao Cordeiro, e dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes imolado e com teu sangue nos compraste para Deus de toda linhagem, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então aqui, quando eles estão cantando os louvores, os 4 seres viventes e os 24 anciões, eles dizem assim: olha, digno é de tomar o livro, porque com o teu sangue nos compraste para Deus. Então quem são essas pessoas? O sangue de Cristo comprou quem? Comprou os homens da terra. Então é isto, estes seres viventes e os 24 anciões foram pessoas que viveram aqui na terra e agora estão no céu. Como assim, irmãos?
Na Bíblia fala que quando Cristo ele foi crucificado e ele morreu na cruz do Calvário, ali as sepulturas se abriram. E quando ele ressuscitou, ressuscitaram muitos com ele. E Paulo fala que levou o cativeiro e deu dons aos homens, mostrando que Cristo, ao ascender ao céu, levou uma parte da igreja remida para o céu. Portanto, quando Cristo ressuscitou, todos os mártires que morreram de Abel até João Batista ressuscitaram junto com Cristo. E quando Cristo ascendeu ao céu, Cristo levou esta parte da igreja remida para o céu. Então, estes 4 seres viventes e os 24 anciões são pessoas literais que estão lá no céu. Como nós podemos provar isto, que são pessoas literais? Vejam que é sabido de todos que aqui no verso 3, o que está sentado no trono, ele tem o aspecto de que? Semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Então, este que está sentado no trono, todos concordam que é uma pessoa literal, é Deus que está sentado no trono. E agora vem o único que é digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos do que está sentado no trono. Um só, que é o Cordeiro, como tendo sido morto e que foi imolado. Como está aqui no verso 6 do capítulo 5, diz assim: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciões, um cordeiro de pé, como se fora imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, este cordeiro aqui, todos concordam que é uma pessoa literal, que está no santuário do céu, que é Cristo. Então, se este aqui é uma pessoa literal, mas é apresentado como uma figura de um cordeiro morto, com certeza também estes 4 seres viventes são pessoas literais, apresentados como figura de leão, bezerro, tem rosto de homem e semelhante uma águia quando está voando. Então são pessoas literais, como também os 24 anciões. Então agora nós vamos entender esta cena completa que João viu. Irmãos, primeiro, no verso 1 do capítulo 4, João vê uma porta aberta, mostrando a porta do lugar santo do santuário celestial. Agora ele vê um trono, e o que está sentado no trono é Deus, mostrando o trono do Pai no lugar santo. E agora ele vê um cordeiro, como tendo sido morto, mostrando o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, mostrando que ele está ali para interceder por nós pelos nossos pecados, mostrando o serviço do santuário celestial. Então Cristo está ali para oficiar no santuário celestial. Então o Pai com o Filho à direita do Pai, forma o primeiro círculo desta cena maravilhosa que João contemplou. Agora vem o segundo círculo, que é os 4 seres viventes com os 24 anciões, formando o segundo círculo. E depois vem o terceiro círculo, que são dos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, formando o terceiro círculo. Esta cena que João está contemplando, esta cena maravilhosa, é o lugar santo do santuário celestial, o qual, quando Cristo ascendeu ao céu, entrou no lugar santo. E ali ele levou
parte da igreja remida, e dentre estes remidos escolheu 24 anciões com 4 seres viventes, que são pessoas que viveram aqui na terra, 4 pessoas de destaques, o qual nós vamos interpretar ainda eles. Quem são? Nós vamos dizer no final desse vídeo aqui quem são estes 4 seres viventes. Quem são estes homens que viveram aqui na terra, estes grandes homens. Então, para isso, nós vamos ainda frisar um pouco aqui no capítulo 5, que fala sobre eles ainda. Diz assim: e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, irmão, aqui eles são sacerdotes, porque o lugar que eles estão é no santuário celestial. Tanto os 4 seres viventes como os 24 anciões, eles são sacerdotes. Nós vemos que no santuário terrestre, o sumo sacerdote, ele tinha muitos assistentes para ministrar junto com ele. E portanto, Cristo também no santuário celestial tem esses assistentes, que são os 24 anciões com os 4 seres viventes. E para ficar bem claro que esta cena é no lugar santo do santuário celestial, eu vou apresentar mais um verso para nós entender. Aqui fica no capítulo 4, no verso 5, que diz: do trono sai relâmpagos e estrondo de trovões, e há 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui nós vemos as 7 lâmpadas. No tipo que era aqui o santuário terrestre, tinha um catiçal com suas 7 lâmpadas, conhecido como candeeiro de ouro com suas 7 lâmpadas. E agora nós vemos o antitipo aqui no santuário celestial, 7 tochas de fogo, mostrando o real santuário, o qual o Senhor fundou, não o homem. Então é neste santuário que Cristo entrou. Então agora fica uma prova bem clara que esta cena aqui é o lugar santo do santuário celestial. E se os irmãos querem saber onde fica o lugar santíssimo, é só os irmãos abrir no capítulo 11 e o verso 19 de Apocalipse. Lá você vê a arca do concerto, o lugar santíssimo. E também no capítulo 15 e verso 5, lá você vê também o lugar santíssimo. E aí você vê o trono e os tronos. Daniel capítulo 7 e o verso 9, lá você vê o lugar santíssimo. Ali o trono do Pai com os tronos dos 24 anciões também ali. E você vê o lugar santíssimo. Que este trabalho aqui foi primeiramente no lugar santo até 1844. Depois Deus com seu Filho foi para o lugar santíssimo, junto também com os 24 anciões. Portanto, agora fica bem claro que aqui é o lugar santo. E nós vamos mostrar para os irmãos quem são os 4 seres viventes que são assistentes de Cristo no seu ministério no santuário celestial. Veja, para ficar mais bem claro, que eles têm incensos, têm taças de ouro cheias de incenso. Diz assim: cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui prova o que eu estou passando para os irmãos. Eles são sacerdotes, assistentes de Cristo no santuário celestial, pois taças de incenso é apropriado para sacerdotes. Agora nós vamos descobrir quem são estes 4 seres viventes, que é mostrado como figura, mas eles são, assim como Cristo é uma pessoa literal, como também o Pai é uma pessoa literal, como o trono é literal, como os 24 anciões é literal, como também os santos milhares de anjos é literal. Também estas figuras, esses 4 seres viventes são pessoas literais. E agora eu vou mostrar para os irmãos quem são
pela profecia quem são. Então nós vamos explicar. Todos estes, eles têm 6 asas. São cheios de olhos. Por diante, por detrás, por dentro e por fora. Olhos representa Espírito Santo. Foram homens cheios do Espírito Santo aqui na terra. Homens de destaque. Asas representa elevação. Pessoas têm um cargo. Ali estão primeiro do que os 24 anciões. Então são pessoas estão bem próximos do trono. Veja que eles estão ao redor e no meio do trono, como foi lido. Então eles são pessoas de destaque. Foram aqui na terra e estão sendo pessoas de destaque no céu. Pois os 24 anciões, eles não se mostram como figuras, porque não é do interesse de Deus nós saber individualmente quem são estes 24 anciões. Como também não é do interesse de Deus nós descobrir quem são individualmente os milhares e milhares de anjos que estão nesse trono. Ao redor do trono ali, milhares de milhares, fazendo o terceiro círculo. Mas é do interesse de Deus nós saber quem são esses 4 seres viventes, porque foi apresentado como figura. Então, quem é estes 4 seres viventes? Agora, vamos mostrar para os irmãos os 4 seres viventes. O primeiro é semelhante ao leão, símbolo de coragem. O segundo, semelhante ao bezerro, símbolo de mansidão. O terceiro tem rosto de homem, mostrando um grande homem aqui na terra, maior de todos, nascido de mulher. E o quarto é semelhante a uma águia voando. Então, quem foi esses 4 homens que tiveram estas características? Irmãos, falando de leão, nós sabemos que Elias teve uma coragem, como é apresentado que o povo de Deus nesses últimos dias vai ter o espírito e virtude de Elias para programar a última advertência contra a besta e a sua imagem, desmascarando o papado, mostrando para o mundo que o papado é a besta, que o sinal da besta é o decreto dominical. Então precisa estar no espírito e virtude de Elias para ter uma coragem como Elias teve. Então este primeiro ser vivente é Elias. Está lá no céu, literalmente, sendo sacerdotes, sendo assistente de Cristo, do nosso grande sumo sacerdote que é Cristo, ministrando no santuário celestial. O segundo é semelhante ao bezerro, símbolo de mansidão. O homem mais manso da terra foi Moisés. É apropriadamente a ele esse título. Então ele é o segundo ser vivente, Moisés. O terceiro tem rosto de homem. Nós sabemos que Cristo disse que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Portanto, se ele é o maior profeta nascido de mulher, ele foi o maior homem da terra, fora Cristo. Portanto, é o terceiro ser vivente da profecia aqui, João Batista. E ainda mais, o seu rosto foi levado numa bandeja para uma ímpia. E o quarto ser vivente, como águia voando. As águias, ela não se cansa de voar. Enoque passou 300 anos sem se cansar de fazer a vontade de Deus. 300 anos sem pecar. Portanto, este título é apropriado para Enoque. E ainda mais, quando as águias vão morrer, ela voa com todas as suas forças para o monte mais alto e ali desaparece. E o que é dito de Enoque? É dito de Enoque que Enoque passou 300 anos andando com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Então, aí está a explicação. Estes 4 homens de destaques
Elias, que é o leão na figura. Moisés, que é o bezerro da figura. João Batista, que é representado como tem rosto de homem. E Enoque, representado como águia voando. Então, são estes 4 homens. E Deus queria que nós soubéssemos quem era ele. Deus mostrou por figura, para que os seus servos se alegrassem em compreender a revelação para os últimos dias para os seus servos. Estas coisas é para os servos de Deus. Deus escreve em figuras para que aqueles que cavam fundo entendam as profecias. Então, fica claro, irmãos, quem é os 4 seres viventes, como eu já disse. Elias, Moisés, João Batista e Enoque estão sendo assistentes no santuário celestial. Nós também vemos, semelhantemente, o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, Ezequiel capítulo 1, também mostra o mesmo significado, também de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, Ezequiel capítulo 1. Muito obrigado, irmã Michele Andrade, por pedir o vídeo. Que Deus nos abençoe a todos nós. E se os irmãos e irmãs gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, clique em gostei e aguarde mais vídeo. Que Deus abençoe a todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.